vou ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. É um evangelho para mim que é um dos mais bonitos. Pela força, pela energia que ele transmite, de saber que nós temos um guia, que nós temos um modelo a ser seguido, que na dúvida pense como Jesus faria. Então esse trecho do Evangelho de João deixa isso bem claro para todos nós. O tema de hoje é pertencimento à vida. Quem sente esse pertencimento à vida que tem hoje? Já pararam para avaliar como que está isso dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente? Se você tem aceitado os caminhos que você de alguma forma escolheu e que a vida lhe trouxe, pelas pessoas que cruzaram seu caminho, pela programação espiritual que nós não temos acesso, mas sabemos que existe. Então, como que está dentro de você essa situação? Todo mundo passa por um momento, seja mais novo, seja mais velho, ou passa por esse momento por diversas vezes ao longo da encarnação, de não se sentir pertencendo ao lugar que está, pertencendo a essa vida que tem. E por que isso acontece com a gente? Primeiro, eu diria que somos seres espirituais, estamos numa viagem transitória, que é a encarnação. Sim, também. Mas nós temos um compromisso com essa encarnação. Então, esse sentimento ele não poderia estar nos prejudicando de alguma forma ou atrapalhando os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, na verdade, esse sentir não pertencer-se à vida, ele é um mecanismo da nossa mente ocasionado por algumas situações, como, por exemplo, não concordarmos com a vida que nós temos, seja financeira, seja vida afetiva, seja vida emocional, seja vida espiritual. Então, você está numa situação que você não concorda, e aí você também não faz nada para mudar ela, mas isso eu vou falar depois. Então, nesse momento, você vem aquele sentimento, eu não faço parte disso daqui, por que eu estou aqui, por que eu estou nessa família, por que eu estou nesse centro espírita, nesse emprego. Então, você sente que você não faz parte daquilo, que você é diferente de todo mundo que está naquele ambiente, porque você não concorda com as situações que ali ocorrem. Ou situações que muitas vezes podem ser ocasionadas por você, pela sua intolerância, pela sua impaciência, mas que você não concorda. Então, essa é uma das formas de não se sentir pertencente a essa vida. Outra questão é esses sentimentos de escassez física, emocional, afetiva e espiritual. É quando você não segue um fluxo, não deixa a vida seguir esse fluxo de prosperidade, de amor, de boas energias, e você vai lutando contra isso, e aí sua mente briga tanto com isso, que isso vai te desgastando. Aí vão se esgotando esses sentimentos, vão se esgotando a sua amorosidade, você passa a ser uma pessoa mais irritada, mais impaciente. Por quê? Porque você está lutando contra um fluxo, contra uma família que você veio, por exemplo, para se entender com essa família, e você evita os parentes. Num serviço em que você está com pessoas que
de alguma forma, ou você tem que ajudar, ou você tem que reajustar, e você evita essas pessoas, você é grosso com essas pessoas. Então, você está lutando contra esse fluxo. E outra coisa é quando isso pode ocorrer desde a infância ou se manifestar na adolescência. Nós abrimos mãos de nós mesmos para agradar os outros. Então, a gente nunca sente que faz parte daquela situação, porque a gente não está vivendo a nossa verdade. Não está vivendo aquilo que nosso espírito busca. A gente está seguindo uma vida para agradar os outros. Quando criança, uma criança faz para agradar seus pais, para ter algum benefício, então ela vai abrindo mão daquilo que ela é para agradar os outros. E aí isso vai se manifestando na adolescência como um comportamento dúplice. Você vê uma criança e um adolescente que em casa de uma forma, na rua de outra. Isso é muito comum. Acho que todos nós passamos por essa situação enquanto mais novos. E você vai fugindo daquilo que você vai mascarando seus valores, até que você, quando se vê, você se perdeu de você mesmo. Você era uma pessoa calma, e para você se adaptar a um determinado grupo, você passou a sair mais, você passou a cometer algumas atitudes que você não cometia para fazer parte daquilo que não é parte do que você é. Então, você está fugindo da sua natureza, está fugindo dos seus compromissos. E a consciência cobra. Por que a gente sente essa sensação de tem alguma coisa errada, se sente triste, angustiada em determinadas situações? É porque, de alguma forma, a nossa consciência está cobrando da gente o nosso compromisso espiritual. E eu não estou falando de trabalho espiritual, não. Tem essa parte também. Eu estou falando lá fora, quando você toma uma decisão e no seu coração você sente de alguma forma que aquilo não deveria ter sido daquela forma. Então, você está brigando contra os compromissos assumidos espiritualmente. A vida espírita, ela vai além das atividades mediúnicas. A vida espírita, ela está num sorriso que você dá por alguém que passou por você na rua, numa caridade que você presta e ninguém precisa ficar sabendo dessa caridade. Quando você vai em pesquisas de pessoas que recebem auxílio nas ruas, moradores de rua, eles falam que a maior satisfação não é o alimento, não é o vestuário, é quando alguém olha para eles com dignidade, dá um sorriso e um abraço. Que aquele abraço para eles é a coisa mais importante que eles estão recebendo, porque eles estão sendo reconhecidos como seres humanos que são, em uma condição diferente, em rumos diferentes, sim, mas sem deixar de ser seres humanos, sem deixar de ser pessoas que necessitam e têm que ser respeitadas, com a condição que elas vivem, que é uma escolha ou que é uma forma que elas encontraram de expurgarem os seus defeitos, os seus vícios de outras vidas. Então, é a forma que eles encontraram de evoluir, de aprimorar o ser. E para a gente conseguir entender, nós temos dois caminhos. Quando nós não nos sentimos pertencendo à vida que temos, à família que temos, a gente pode lutar contra isso. E aí, o que acontece quando você luta contra uma realidade? Você esgota seu emocional, esgota o seu mental, a energia, o padrão energético vai lá embaixo. E aí você não consegue se sustentar muito tempo naquilo. Aí vem a angústia, vem o desespero, vem a depressão, vem aquelas situações que te levam a extremos. Aí você começa a tomar um remédio, você faz uma terapia. Mas por quê? Porque Deus é injusto com você? Não. É porque você não resolveu ainda aceitar a sua situação e usar ela a seu benefício. É como se você tivesse um dia com muita chuva tentando tirar a água da calçada. Você vai tirar, ela vai voltar. Não tem como. Você tem que usar outros mecanismos na sua vida para você contornar aquela situação.
E a outra questão seria adaptar-se a ela e agradecer. Então, como que nós nos adaptamos a uma família que, por exemplo, chegou até mim esses dias, uma família que não aceita que eu sou espírita? Com respeito. Eu vou brigar? Não, eu sou espírita e vocês têm que aceitar que eu sou espírita e eu vou para o centro. Não, respeita. Olha, eu entendo que você tem outro segmento religioso, que você tem uma outra forma de demonstrar a sua fé, de exercer a sua fé, mas eu me encontrei dessa forma. Eu te respeito por isso e eu gostaria que você também me respeitasse. Então, como que eu vou me dar com aquele parente difícil, que tem muitos conflitos? A gente vai primeiro fazer um movimento de calar e analisar. Por que nós consideramos esse parente difícil? É um movimento dele, é um movimento meu, é os dois que vão de embate? O que está acontecendo? Então, a gente vai começar a trabalhar para que brigas não aconteçam mais, para que eu me coloque no lugar do outro, e nesse exercício de me colocar no lugar do outro, eu consiga entendê-lo e ele me entender. Celso falou numa palestra, isso já tem um tempinho, eu não vou saber falar, que nós devemos mudar primeiro para querer que o outro mude. Então, tem muita briga dentro de casa? Se tem briga é porque as duas partes querem. Então, se o outro está brigando, eu vou começar a me calar. Não vou render o assunto. Aí, aos poucos, essa pessoa vai perceber que você está mudando. Ela vai começar a se sentir envergonhada. Que ela vai começar a se sentir a pessoa chata da situação, que só ele que briga, que só ele dá aquele embate. E ele vai começar a entender que ele também precisa fazer um movimento de mudança. Então, aquela famosa frase que Gandhi fala, seja a mudança que você quer ver no outro. Esse movimento que nós vamos fazer. E a gente vai se sentindo mais leves, mais entregues à espiritualidade, fazendo aquilo que os nossos mentores fariam por nós. Nesse movimento de silêncio, nesse movimento de calar, nós proporcionamos aos nossos mentores o acesso à nossa mente. E com esse acesso as intuições vêm e as lições vão se fazendo para que nós possamos adaptá-las ao nosso dia a dia. Quando nós fazemos esse movimento de não, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu já apanhei demais na vida, eu já briguei demais com todas essas situações que acontecem, então está na hora de fazer diferente. Então você vai entendendo que crescer é esse movimento de acolher o outro, com as suas diferenças, com as suas dificuldades. E aprender é conseguir conviver em paz com as diferenças, sem que isso te perturbe, sem que isso seja para você como uma falta de respeito. Então, nós vamos entendendo que cada um tem um espaço, que cada um tem uma vontade diferente, que tudo bem a pessoa ser assim, que nós não estamos aqui para salvar ninguém, nós estamos aqui, sim, como irmãos, mas para um aprimoramento pessoal. E aí, nesse campo, vem os trabalhos espirituais, a atividade espiritual que acelera isso, que vai fazendo essa purificação, essa modificação energética dentro de nós, para que nós consigamos, então, melhorar enquanto espíritos. Esse movimento de negação, de não quero, ele vai te causando um encolhimento, aí ele vai retraindo as suas capacidades afetivas, e até aquelas capacidades desenvolvidas, elas ficam estagnadas. Então, você evolui até um determinado tempo e não consegue dar prosseguimento naquilo. É como era bacana e tal, mas está apagada, você não vê naquela pessoa mais aquele brilho, é porque ela estagnou, ela não conseguiu dar prosseguimento nesse fluxo. Então, para
finalizar para vocês, tem uma história que eu acho muito interessante, que fica como exemplo para situações difíceis que acontecem na nossa vida. Eu acredito que quase ninguém conheça, mas Jerônimo, o gigante deitado. Quem tiver curiosidade, pesquisa na internet. Ele era amigo de Chico. Ele passou por muitas situações difíceis na infância, ele é mineiro. E palestrante espírita. E um determinado tempo da sua vida, ele se viu com uma doença, uma artrite reumatoide progressiva, que levou ele para a cama. E aí era um momento que todo mundo pensa, ele podia parar e se entregar e não faz mais nada. Aí ele começou a fazer palestras de maca. Ele ganhou uma Kombi, aí levava as macas, ele dava palestra nessas macas. E numa determinada situação, ele estava no cinema, aí uma moça vai, tropeça na maca dele e irritada fala, mas onde eu estou indo, essa maca está, esse aleijado está, onde eu estou indo, eu tropeço nele. E irritado, ele pensou, meu Deus, o que eu falo agora para não deixar ela mais irritada? Aí ele acalmou, serenou e falou com ela, mas moça, mas a senhora também não para de sair de casa? Aí ela ficou assim, ele falou ele emitiu tanta serenidade, tanta tranquilidade, que ela se sentiu envergonhada pela situação e ela começou a rir com ele da situação que os dois tinham ocasionado, porque, na verdade, ela quis dizer o seguinte, que quem não deveria sair da casa era ele, pela situação em que ele se encontrava. E, mesmo assim, ele não deixou de fazer suas palestras, e quem conhecia ele sabe que ele era uma pessoa muito alegre, muito feliz. Então, fica, para quem tiver curiosidade, tem algumas palestras dele no YouTube, são muito boas, eu já assisti algumas. Jerônimo, o gigante deitado, e dentre inúmeras situações, ele conta muitas histórias interessantes que servem de lição de vida. Agradeço a todos.